Nessa manhã, nós vamos estar falando sobre um tema que remete a todos nós: o tempo. O tempo dos nossos sonhos. Amém? Quantas coisas você planejou, você sonhou para 2017, nesse ano que está chegando ao final? E quantas coisas você concretizou, sim, mas quantas coisas o ano já está acabando e você vê que não há mais tempo de concretizar, de realizar nesse ano. Mas antes de mais nada, eu convido a igreja a fechar seus olhos. Vamos estar orando, vamos estar entregando esse tempo de ministração ao Senhor. Senhor Jesus, nessa manhã, graças sim, te damos, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Graças, Paizinho, porque podemos estar aqui reunidos, Pai, como igreja, como um só corpo, Senhor, para sermos aqui, Senhor, ministrados por Ti, Pai, ministrados pela Tua palavra, Pai, ministrados pelo Teu querer sobre as nossas vidas. Vem, Senhor amado, agora e cumpre aqui o Teu querer. Cumpre aqui, Senhor, a Tua vontade na vida de cada um que aqui se achegou nessa manhã. Vem, Senhor, agora livrando a cada um, Pai, de toda e qualquer fortaleza mental, tudo aquilo que impede, Senhor, o fluir do Teu Espírito Santo. E nós declaramos nessa manhã toda a mente e todo o coração cativos unicamente ao Teu senhorio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então, igreja, que sonhos você tem sonhado? O que você tem esperado no Senhor? Coisas que você sonhou, coisas que você deseja e que ainda não se realizaram. Ou promessas de Deus que foram entregues à sua vida, pessoas que entregaram palavras proféticas sobre a sua vida e você segue aguardando. Você segue esperando que se realizem. E o tempo está passando, entra um ano, acaba, começa outro, e parece que a coisa não anda, não desenvolve. A gente nunca chega lá. Quantos nessa manhã têm vivido experiências desse tipo? Quantos aqui estão esperando em Deus sonhos se concretizarem? Promessas se concretizarem? Quantas coisas a gente tem esperado no Senhor e parece que está demorando, não estamos chegando lá. Hoje vivemos uma vida onde tudo parece tão rápido, tudo de forma imediata. Hoje a tecnologia, ela nos transporta para uma situação onde tudo parece que é resolvido no estalar de dedos. Nós conseguimos nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo, nós conseguimos o nosso tempo remir ele de forma com que conseguimos fazer mais coisas num curto espaço de tempo, mas também parece que nós estamos sempre atrasados. Parece que nunca temos conseguido fazer todas aquelas coisas que a nós incumbe. Parece que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente batalhe, por mais que a gente tente realizar, parece que a gente está sempre devendo. Eu não sei quanto a você, mas esse ano eu passei por diversos momentos onde esse sentimento ficou no meu coração. Parecia que eu estava sempre devendo, sempre devendo. Sempre devendo no meu trabalho, devendo na minha casa, devendo na igreja, devendo. E o Senhor, nessa semana, foi tocando no meu coração. E essa palavra veio primeiramente a mim, falando sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós mesmos nos colocamos um peso de acusação sobre nós mesmos, mas que, na verdade, nós que colocamos, não é o Senhor que tem colocado sobre nós. Mas também tem situações onde nós temos sim impedido com que o melhor de Deus, com que os planos de Deus se realizem na nossa vida. Muitas vezes nós temos sentido a nossa parcela de culpa. E nessa manhã, então, vamos estar vendo aqui alguns pontos onde a gente vai poder estar entendendo melhor o que é o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus para que os nossos sonhos possam amadurecer e possam se concretizar. Eu me lembro que na época do meu pai, quem tinha um curso superior, uma graduação, era uma pessoa que estava muito bem, era uma pessoa que teria uma profissão, era uma pessoa que tinha um futuro pela frente, um futuro razoavelmente garantido. Nos dias de hoje a gente vê que uma graduação ela já não representa mais grande segurança não. Nós vemos que uma pessoa que não faz um curso, uma especialização, uma pós-graduação, pelo menos a cada 2 anos, para o mercado de trabalho, já está desatualizada.
para o mercado ela já está desatualizada. A cada 2 anos é necessário que pelo menos alguma coisa eu faça para que eu possa me atualizar ao mercado, à situação que nos envolve. E nós vemos então que parece que nós não temos tempo, não sobra tempo para as coisas essenciais, para as coisas que realmente têm valor. Em meio de tudo isso, de toda essa correria, de todo esse desatino, de toda essa cobrança, estão os nossos sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida. E o que fazer para que eles se cumpram? O que fazer para que Deus possa vir e nos abençoar e nos dar a nossa vitória? A palavra de Deus diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo, assim como os seus caminhos não são os nossos caminhos. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Amém, igreja? A gente precisa entender que o tempo, ele é determinado por duas maneiras diferentes. A maneira com que nós enxergamos o tempo e a maneira com que Deus enxerga o tempo. Nós estamos limitados ao tempo cronos, ao tempo de nascer, de crescer, de nos desenvolver e de morrer. Realizar coisas, realizar atividades, deixar o nosso legado aqui na terra e depois morrer. Mas para Deus o tempo não está limitado ao cronos, ele não está limitado ao relógio, ele não está limitado a uma linha de tempo. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele está acima, sobre a linha do tempo. Ele é o mesmo, a cada dia, a cada manhã. Ele está separado da linha do tempo. E esse é o tempo de Deus, que é o tempo Kairos, o tempo perfeito de Deus. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas, o tempo Kairos. E esse tempo que nós temos que sim ter conhecimento, entender ele, que nós estamos sim sujeitos ao tempo Cronos, mas também nós estamos sujeitos ao tempo Kairos, ao tempo perfeito de Deus. E é esse tempo que nós vamos falar aqui nessa manhã, esse tempo perfeito de Deus para que as coisas se cumpram na tua vida, para que os projetos que tu colocou no teu coração, coisas humanas sim que tu sonhou, porque a Bíblia nos diz sim que temos que sonhar coisas grandes. As coisas que você tem sonhado se cumpram, e também as promessas de Deus. Eu não sei se você sabe, mas você é herdeiro de mais de 8.000 promessas de bênção e de vitória para a sua vida. 8.000 promessas. Mas como? 8.000 promessas sobre a minha vida? Sim, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Por quê? Porque nós somos herdeiros das promessas de Deus. Nós somos herdeiros, nós somos os filhos de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Quando um pai vem a faltar, ele deixa a sua herança sobre os seus filhos. O nosso Pai está vivo e reina, mas as suas promessas já estão sobre a nossa vida. Só que nós precisamos conhecer as promessas. Como é que eu quero ser herdeiro de algo que eu desconheço? Se eu não sei que eu tenho uma terra para receber, como é que eu vou reivindicar ela? Como é que eu vou querer ela para a minha vida? Eu preciso conhecer as promessas de Deus. Eu preciso conhecer elas. E elas estão aqui nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras, que elas vão permeando de geração a geração, geração a geração, geração a geração. Amanhã nós não estaremos aqui, haverá uma outra geração, e essa outra geração será herdeiro das mesmas promessas. Então, igreja, em primeiro lugar, conheça aquilo que você tem direito. Conheça e reivindique aquilo que você tem direito. Você é herdeiro, você é um filho, você é alguém especial para Deus. Deus não te deixou nesse mundo aqui abandonado, simplesmente à tua própria sorte. Ele te deixou aqui e te deixou 8.000 promessas de bênçãos, 8.000 promessas de vitória para aqueles que creem. Para aqueles que creem. Você crê? Amém? Amém? Você crê que essas promessas são para a sua vida? Amém? Em primeiro lugar, sim, nós temos que crer, nós temos que confiar no Senhor. Crer sim que somos seus filhos, somos seus herdeiros. Então, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, igreja, eu quero começar a falar de algumas coisas aqui que têm impedido, sim, com que essas promessas de Deus possam estar se concretizando na nossa vida. A primeira foi essa. Precisamos, sim, crer
e reivindicar essas promessas. Mas em segundo lugar, nós temos muitas vezes limitado a Deus. Nós temos limitado o poder, a ação de Deus nas nossas vidas. E por quê? De que forma? Pela nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, a nossa falta de temor a Deus, a nossa falta de crer que Ele é poderoso para cumprir todas essas promessas sobre a nossa vida. Ele é poderoso para intervir em toda e qualquer situação. Ele é poderoso para mudar toda a situação. Limitamos o poder de Deus. Limitamos o poder de Deus. Nós vemos o nosso problema, a nossa dificuldade e criamos, essa dificuldade é grande demais. Isso aqui é difícil. Isso aqui eu não sei se eu vou conseguir vencer. Minha família está nesse estado. O meu avô, o meu pai, o meu irmão, meu tio, sei lá, meu filho. Mas está perdido mesmo. Não tem mais salvação. Não tem mais cura para ele, não tem mais jeito para ele. Nós limitamos o poder de Deus. Quantos enfermos estão nesses hospitais? Muitas vezes nossos entes queridos. E nós já entregamos eles a própria sorte. Que se cumpra agora. Estamos limitando o poder de Deus, estamos nos esquecendo que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Mas nós temos o quê? Limitado. A palavra de Deus diz lá, em Isaías 55, verso 8 e 9, eu convido a igreja a abrir sua Bíblia. Isaías 55, verso 8. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Igreja, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Nós muitas vezes sim limitamos a Deus. Os nossos pensamentos não são tão altos quanto os pensamentos de Deus. Deus sabe que poderia toda e qualquer circunstância ser mudada, apenas se nós crêssemos e nós clamássemos pelo poder dEle, com fé, com convicção, sabendo que Ele é poderoso, que o nosso problema não é nada perante o poder de Deus, mas nós limitamos Ele. Os nossos pensamentos são menores, os pensamentos de Deus sim são mais altos. Então, nós, pela nossa limitação, nós limitamos o agir de Deus. Mas o Senhor manda te dizer: sonhe grande, meu filho, sonhe grande, minha filha. Deus se alegra, se apraz em realizar os desejos do teu coração. Guarde essa palavra nessa manhã. O Senhor se alegra em realizar os desejos do teu coração. Mas também a palavra nos adverte que pedis e pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para vossos próprios deleites. Ou seja, muitas vezes estamos pedindo coisas que nós não estamos preparados para receber. Nós estamos pedindo coisas de forma egoísta que nos levarão muitas vezes à nossa própria destruição, à nossa própria morte. Coisas que não nos competem, coisas que o Senhor sabe que vai ser maldição para a nossa vida. Então nós não recebemos também, porque estamos pedindo mal. Mas os sonhos grandes, os sonhos de Deus na tua vida, aquilo que você sonha em conquistar, em realizar, sonhe, meu filho. O Senhor manda dizer: sonhe, 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 meu filho, porque Ele quer sim te ajudar, Ele quer te abençoar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te botar num bom caminho, um caminho da vitória. Amém, igreja? Nós vemos que Abraão, para ter o seu sonho realizado, de vir a sua descendência, de nascer Isaque, foi necessário que se passassem 25 anos após a promessa de Deus. 25 anos Abraão aguardou. Abraão teve o seu filho com 100 anos de idade. Imagine uma pessoa com 100 anos de idade ainda deixar um descendente. Sara já era estéril, já não tinha mais o seu ciclo menstrual, também não cria que poderia daquele ventre gerar algo. O que fizeram? Não creram no poder de Deus, limitaram o poder de Deus, tentaram dar um jeitinho. Abraão, quem sabe, pega aqui a nossa serva Agar, tem um filho com ela, de repente é esse filho que vai ser a tua herança, vai ser o teu herdeiro. E lá Abraão foi, teve um filho com Agar e nasceu Ismael. E vejam quantos problemas as gerações futuras estão colhendo por causa
de nós limitarmos o poder de Deus, não crermos nas suas promessas que vão se cumprir em nossa vida. Hoje Ismael, da vida dele, descende todo o povo muçulmano. O povo muçulmano que adora Alá, que não adora Yahvé. Adora Alá. Todo um povo agora em conflito, em guerra, e vai ser uma guerra até o final dos tempos, entre os filhos de Isaac e os filhos de Ismael. Dois povos grandes guerreando eternamente pelo amor do Pai. Pelo amor do Pai. Os filhos brigando pelo amor do Pai. Era pelo amor de Abraão e seguem lutando até hoje pelo amor de Deus. Vejam a consequência da nossa limitação. Limitaram o poder de Deus. Abraão limitou, Sara limitou o poder de Deus. E olha a consequência que até hoje nós estamos colhendo. Tantos povos estão lá no Oriente Médio, aquela região, colhendo, por causa da falta de fé. Da falta de crer que Deus era poderoso sim para cumprir aquilo que Ele havia prometido. Eu não sei que promessas você já recebeu na sua vida. Eu não sei que palavras proféticas já foram liberadas sobre a sua vida. Que palavras de vitória já foram liberadas. Mas creia, não limite a Deus. Creia, pode estar demorando. Pode estar demorando. Se passou 1 ano, se passou 5 anos, se passou 10 anos dessa palavra, se passou 25 anos dessa palavra. Mas o tempo de Deus, o tempo Kairos, está por vir. Creia apenas, não desista, siga em frente. Então, quando Abraão se arrependeu daquilo que havia feito, e teve então fé e convicção nas promessas de Deus sobre a sua vida, ele teve a sua descendência, Isaac, e então todo o povo judeu, que aí está até hoje, através do quê? Da obediência de Abraão, porque se ele ali tivesse desacreditado, tivesse tido Ismael e não cresce que realmente Deus poderia operar, só haveria o povo muçulmano hoje. O que teria acontecido? Nós, todo o Ocidente, que somos influenciados pela cultura judaica, talvez fôssemos muçulmanos hoje. As coisas assim parecem que são simples, são pequenas, mas não. Elas têm um poder, elas têm coisas que podem influenciar gerações. Coisas que você está fazendo hoje, pode influenciar, eu não sei, mas povos daqui para frente. Você é um Abraão, um filho da promessa. Coisas muito grandes podem ser realizadas através da tua vida, se você crer, se você não limitar o poder de Deus. Lá em Gênesis 18, verso 14, diz: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E em Lucas, nada é impossível para Deus. Nós temos a nossa resposta. Nada é impossível para Deus. Então nós vemos que muitas vezes nós estamos sim perguntando: será que isso não é algo difícil demais, grande demais para se realizar? E em Lucas lá, capítulo 1, verso 37, nós temos a nossa resposta. Nada é impossível para Deus. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado. Nada é impossível para Deus. Não importa o tamanho do seu sonho. Amém, igreja? Então, não limitemos o poder de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Terceiro lugar, muitas pessoas não têm conseguido atingir os planos de Deus, não têm conseguido com que os seus sonhos se realizem. Por quê? Porque murmuram, porque reclamam. Algo que parece tão pequeno, mas é algo poderoso para impedir com que os planos de Deus se concretizem. Quer ver aqui um exemplo? O povo foi liberto, o povo hebreu foi liberto do Egito. Liberto do Egito, liberto da escravidão. Estavam com uma promessa de Deus de atingirem a terra prometida. Imagina você, escravo, debaixo da chibata, debaixo da opressão de Faraó, sei lá, construindo aquelas pirâmides. Um povo gigante, era, se eu não me engano, mais de 1 milhão de hebreus lá. E você lá naquela situação, e daqui a pouco vem um homem guiado por Deus, Moisés, e fala ao coração de Faraó. Faraó não se deixa, com que essa palavra seja verdade na vida dele, endurece o seu coração, não permite com que o povo seja liberto. Deus tem que vir com as pragas então, até que Faraó permite com que o povo saia lá da escravidão do Egito. O povo então entra no deserto,
rumo à terra prometida. Se fossem obedientes a Deus, em torno de 2, 3 meses, eles atingiriam a terra prometida. Era um povo grande, numeroso, haviam velhos, crianças, indo numa marcha lenta. 2, 3 meses de caminhada, se atravessaria o deserto e se atingiria ali Canaã, a terra prometida. O que aconteceu com esse povo? Ficou vagando pelo deserto, 40 anos. 40 anos vagando pelo deserto. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus queria torturar eles? Não. Por causa da rebeldia do coração do povo. O povo estava eternamente insatisfeito. O povo estava eternamente murmurando. O povo estava eternamente reclamando. Nunca era bom, nunca era suficiente. Eles estavam com fome, Deus veio com maná. Eles estavam com sede, Deus verteu da rocha a água. Eles estavam com calor naquele sol, Deus colocou uma nuvem de proteção durante o dia, para que o calor não fosse tão escaldante. À noite eles estavam com frio, Deus colocava uma coluna de fogo para esquentá-los. Eles tinham tudo atendido, eles queriam carne, e Deus veio então com uma nuvem de codornas para satisfazer a vontade deles, a carne deles. O povo era satisfeito, o povo tinha tudo ali o que precisava, eles apenas tinham que obedecer e marchar. Fechar a boca, crer que o Senhor está à frente de tudo, livrou eles, abriu o mar vermelho para eles passarem. Olha quantos sinais, quantas maravilhas Deus concretizou, e o povo murmurava. Ah não, mas se fosse comigo, se eu estivesse lá no meio, nossa, se eu visse aquele mar se abrindo, se eu visse aquelas coisas acontecendo, meu Deus, o maná caindo do céu, não, eu não ia murmurar, eu ia dobrar meu joelho, ia fechar minha boca e ia seguir marchando. Será mesmo? Será que muitas vezes os nossos sonhos não estão deixando de se realizarem porque nós também estamos ali reclamando? Também estamos murmurando? Pense nisso. Quantas vezes a gente tem abrido a nossa boca para falar coisas que entristecem o coração de Deus, entristecem o coração do Pai? Muitas vezes sim, temos sido murmuradores, e isso tem impedido com que os planos de Deus se realizem na tua vida. Em Êxodo, capítulo 16, quem pode se colocar de pé? Ele é bem alto para nós. Êxodo 16, verso 2 e 3. Um valente aí do Senhor, se coloque de pé, ele é bem alto. Êxodo 16, verso 2 e 3. Evidentemente, nos trouxestes a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Veja, igreja, tantos sinais, tantas maravilhas, e quanta murmuração. Bom, é melhor eu morrer, melhor fosse eu tivesse ficado lá no Egito, lá naquela terra onde eu era massacrado, onde eu era um escravo, onde eu sofria, onde eu não tinha liberdade, melhor que eu tivesse por lá. Quantas vezes nós estamos nos queixando, e tantas coisas a gente já avançou, tantas coisas a gente já conquistou, tantas coisas o Senhor já nos abençoou, mas nós estamos lá, com a nossa cabeça lá no Egito, nos lembrando lá daquele tempo, onde a gente achava que tinha alguma alegria, mas na verdade a gente estava debaixo da opressão, a opressão do maligno sobre a nossa vida. E hoje tantas coisas Deus já acrescentou na tua vida, e em vez de sermos agradecidos, temos o nosso coração exultantes no Senhor, jubilando pelas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, ficamos nos apegando àquela pedrinha, aquela coisinha lá do passado. Ah, porque lá em 1900 em Guaraná de Rolha alguém me falou tal coisa. Ah, como eu sofro. Ah, como Deus não cuida de mim. Ah, como Deus não está nem aí, não se importa. Gente, estamos murmurando, muitas vezes sim, e nós temos que acordar para essas realidades.
Deus enxerga a tua murmuração, Ele está prestes a te abençoar, Ele tem que recolher a mão dele. Por quê? Tu não está pronto para receber. Tu não está pronto para receber aquilo que Deus quer te entregar. Então não vamos cair nessa armadilha do diabo. O diabo tem sempre colocado no nosso coração essa questão de voltar para trás, de retroceder, de não seguir avançando, de não crer. Vamos deixar a murmuração, igreja. Ela tem causado distinção, divisão, ela tem nos impedido com que a gente chegasse à terra prometida. Em quarto lugar, que preço você tem pago para que os sonhos de Deus se concretizem e se realizem na tua vida? A palavra de Deus nos diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Por esforço. Se você quer, se você deseja, se você almeja algo na sua vida, se você deseja com que os sonhos de Deus se cumpram, com que os seus sonhos humanos se cumpram, se esforce. Pague o preço necessário. O quanto você tem dobrado o seu joelho e colocado essa questão diante do Senhor. O quanto você tem trabalhado humanamente para que esse sonho se realize. Eu quero uma casa nova, mas eu fico ali, não faço uma hora extra, não procuro, sei lá, um novo trabalho, fico na mesma, tendo o mesmo esforço que eu venho tendo sempre. Se você quer algo novo, você precisa ter atitudes novas. Se você quer algo novo, você precisa de atitudes novas. Se eu quero seguir na mesma, ok, vou seguir com as mesmas atitudes. A gente tem que entender isso, igreja. Se eu quero mais, eu preciso me esforçar mais. Se eu quero algo grande, o meu esforço tem que ser proporcional. Eu preciso sim me dedicar, me empenhar. O meu empenho tem que ser proporcional ao tamanho do meu sonho. Não adianta eu ficar de braço cruzado esperando com que Deus simplesmente vá me dar todas as coisas. Ele se alegra sim em conceder os desejos do meu coração, mas Ele também está vendo a minha atitude, a minha disciplina. Ele está vendo o quanto eu tenho me esforçado para aquilo. Ele está vendo o quão preparado eu estou para aquilo. Por exemplo, se hoje me colocassem como superintendente da Caixa, eu entendo que eu não estou pronto para um cargo desses. Então eu não posso estar almejando algo que eu sei que eu ainda não estou pronto. Mas se eu quero isso, se eu desejo isso na minha vida, então eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que caminhar em direção a isso. Eu vou ter que me especializar mais, eu vou ter que conhecer mais o mercado, eu vou ter que crescer para que depois eu possa, sim, estar desempenhando aquela função que eu desejo. Entende, igreja? A gente muitas vezes está desejando coisas, mas não está se preparando de acordo. A gente não está pagando o preço de acordo. Veja aqui alguns exemplos. Daniel foi cativo. Os babilônios atacaram Jerusalém, levaram aquele povo todo cativo para a Babilônia. Daniel estava lá a mais de 2.000 quilômetros de distância de sua terra, de Jerusalém. Estava lá preso. Daniel murmurou. Daniel se queixou. Daniel poderia ter olhado para trás. Nossa, Jerusalém está lá e eu estou aqui. Eu fui levado escravo. Grande parte do povo foi morto. Os outros estão aqui escravos também. Não tem mais rei, não tem mais Davi, não tem mais Salomão, não tem mais nada. Eu estou aqui agora preso na Babilônia. E aqui, estão aqui esses alimentos que são consagrados a esse Deus da Babilônia aí, que estão me servindo. Bom, não tem mais jeito, né? Vou ter que agora me adaptar a essa nova cultura, essa nova situação. Daniel não retrocedeu. Daniel não modificou a sua atitude com Deus. Daniel tomou no seu coração a decisão de não se contaminar. Foi difícil? Foi árduo? Foi. Precisou de esforço? Precisou. Mas ele resolveu, esse manjar que está aqui, esse alimento maravilhoso que está aqui à minha disposição, porque Daniel ficou no palácio do rei, ele resolveu não se contaminar com aquilo. Eu não vou me alimentar com essas coisas que estão aqui. Por quê? Porque isso aqui está consagrado a um Deus que não é o Deus que eu sirvo. Daniel se esforçou. Daniel interpretou o sonho do rei. Então Daniel foi retirado daquela prisão e Daniel foi consagrado um oficial do rei. Veja o que acontece com aqueles que não murmuram, com aqueles que pagam o preço. Daniel seguiu lá pagando um preço. Eu vou pagar o preço de me manter fiel a Deus. Eu vou pagar o preço de não cair nessa tentação que está aqui à minha frente. Eu vou pagar o preço. E grande foi a vitória de Daniel. Daniel foi jogado à cova dos leões, mas a sua carne estava mortificada. Quando os leões farejaram
Daniel, eles não sentiram cheiro de carne. A carne de Daniel já estava mortificada. Ele estava em santidade, em santidade, em santidade. Os leões viram aquela pessoa, não se interessaram por ele. Não havia carne para os leões. Veja o que Deus pode fazer. Veja o que Deus pode fazer na nossa vida, através da nossa vida. Se nós resolvemos pagar o preço, se nós resolvemos não nos contaminar. Nem mesmo os leões se achegaram até Daniel. E depois ele foi consagrado um oficial. José do Egito, José foi vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito. José também sofreu todo tipo de tentação. Teve uma mulher que estava seduzindo ele noite e dia. Ele recusou aquela mulher. Então ela, por ser uma pessoa ali, né, esposa de uma pessoa distinta lá da sociedade da época, Daniel foi acusado que ele sim havia atacado essa mulher e foi preso. Daniel foi caluniado. Daniel foi tido como alguém que estava, né, ele estava declarando não que era ela, mas não quiseram saber. Ele foi caluniado, ele foi preso. Mas veja que todas essas coisas, Daniel também não se revoltou com o Senhor. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Imagina você, os seus familiares te venderem como escravo, por ciúmes que tinham, porque José era querido do seu pai. Imagine você vendido como escravo, você ser caluniado, você ser preso, e você está lá 2 anos já naquela prisão. E então, José, ele também resolve não se contaminar, ele resolve no seu coração em continuar adorando e servindo ao seu Senhor, e ele também tem a sua vitória. José foi declarado governador do Egito. Ele estava abaixo unicamente de Faraó. O único acima dele era Faraó. Depois ele ainda teve nas mãos dele a possibilidade de abençoar os seus irmãos. E ele abençoou os seus irmãos. Por quê? Porque ele não havia, em momento algum, deixado Deus de lado. Em momento algum ele havia murmurado por todas essas situações que lhe aconteceram. Ele estava firme no propósito. Ele estava firme que, olha, eu estou aqui escravo, eu estou aqui preso, mas eu sei que eu sou um filho de Deus, eu sei que eu sou herdeiro das promessas de Deus, eu sei que Ele requer da minha vida um esforço sim, para que eu não venha a jogar tudo para o alto, mas eu resolvo pagar esse preço, e por causa disso ele teve a sua vitória. Amém, igreja? A gente vai entendendo esses exemplos que a Bíblia nos deixa, para a gente entender como nós devemos agir nos dias de hoje. Quantas vezes a gente tem sido, sim, crianças, infantis, espiritualmente falando. A gente parece aquela criancinha birrenta, que eu não ganhei o pirulito que eu queria e vou chorar. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, porque não me deram o pirulito cor-de-rosa que eu queria. E assim a gente está sendo muitas vezes espiritualmente. A gente está sendo infantis de modo espiritual. Então, igreja, a gente precisa sim começar a ter discernimento dessas coisas, tomar esses exemplos de homens e mulheres grandes que deram sua vida pelo reino, e tomar esses exemplos para nós, e nós seguirmos esses exemplos. Eles foram escritos e estão nas Escrituras com um propósito de abençoar todas as gerações futuras. Então que a gente possa assim estar gravando essas coisas no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, no nosso entendimento. E por último, igreja, se você não tem murmurado, se você tem pagado o preço, se você tem crido, tenha paciência, aguarde a glória de Deus. Aguarde a glória de Deus, porque se o tempo for mais longo, a glória será maior. Vejam Jesus, ele estava lá e veio uma notícia a ele de que o seu amigo que ele amava, Lázaro, estava muito enfermo, muito doente. E Jesus então, ele tem essa notícia e recebe essa notícia, e ele ainda fica 2 dias parado, sem ir até Lázaro. E Lázaro vem a morrer. Mas Jesus sabia todas as coisas, ele sabia o que estava acontecendo. Lá em João 11, verso 4, quem quiser abrir sua Bíblia. Já estamos finalizando.
João 11, verso 4. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Por que Jesus esperou esses 2 dias? Porque ele sabia que a glória de Deus seria maior. Ele foi lá e ressuscitou a Lázaro. Então o povo entendeu: aqui está o Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas. Pode todas as coisas. E Jesus disse que isso é para a honra e glória de Deus. Então veja, igreja, muitas vezes você está precisando aguardar um pouco mais. Por quê? Porque a glória de Deus virá, será maior, o seu nome será exaltado através da tua vida, através da tua vitória. Se você quer sim a honra, não para si próprio, mas se você quer que a honra seja dada a Deus, aguarde, tenha paciência, siga perseverando, siga lutando, não murmure, creia. Amém? O Senhor quer sim realizar os seus sonhos, é o seu desejo, mas nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Esperar no Senhor não é um tempo gasto em vão. Nós temos que sim nos preparar, pagar o preço durante esse tempo, mas aguardar, porque o seu plano vai se realizar. Eu não sei quando essa igreja vai ser pequena para o número de pessoas que aqui vão vir, não porque nós queremos simplesmente uma igreja lotada, porque é bom, porque é bonito, mas porque nós queremos vidas sendo transformadas, pessoas recebendo de Deus. Eu não sei quando essa igreja vai ser pequena para o número de membros, mas eu sei que um dia isso vai acontecer. Quando eu não sei, pode demorar 1 ano, 10, 20, mas um dia isso acontecerá, quando nós estivermos preparados, quando a igreja for uma igreja unida, que não murmura, quando nós estivermos crendo que Ele pode sim todas as coisas, então pessoas vão